Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você está nos assistindo. Estamos aqui começando mais um episódio do Pode Estudar. Estamos aqui com o membro vitalício da mesa, o Luiz Felipe. Né, Luiz Felipe? Tudo bem com você? Tudo bom? Tudo certo? Tudo tranquilo? Tudo. Muito bem. E estamos também aqui com a presença mais do que especial, a presença do Dr. Lauro. Tudo bem, Dr. Lauro? Obrigado, tudo jóia, tudo Tudo certo. tranquilo? Obrigado pelo convite. Obrigado, Grêmio. Então, pessoal, o Lauro, ele é uma presença mais do que especial aqui na nossa mesa, porque o Lauro é uma pessoa muito bem sucedida, ele é um exemplo aqui, não só para os meninos da escola, mas para todos nós, né, Luiz Felipe? Aqui, Coordenador, né? e é o coordenador da escola, né? Se a diretora é o nosso chefe, ele é o nosso gerente, né? É quem comanda aqui. Ele que comanda aqui tudo. Então, pessoal, o Dr. Lauro, ele está aqui hoje para falar com a gente, não só sobre a vida, sobre tudo que ele já produziu, tudo que ele já fez durante a vida dele, que ele realmente eu falei com um tom de brincadeira aqui, mas ele é realmente uma pessoa muito bem sucedida, né? Mas também para falar um pouco do quê? Sobre o quê? Sobre a importância da escola nas nossas vidas, né, doutor Lauro? Claro, muito obrigado pelo convite, tá? Professor Marcos, Luiz, muito obrigado. É uma honra estar aqui hoje com vocês. Para mim é singular esse momento de troca de experiências com os alunos e repassar um pouquinho aí da minha vivência, da minha experiência enquanto pessoa também, enquanto profissional. Isso. Lauro, temos um problema hoje que preocupa a todos nós da educação, né? Que é o quê? A evasão escolar. Esses meninos, muitas vezes, eles saem da escola por diversos problemas. Às vezes são problemas que nós nem conseguimos, talvez, resolver como escola, né? Mas claro que a gente sempre pode amenizar esses problemas, sempre podemos fazer alguma coisa para ajudar esses meninos a permanecer. Mas eu acredito que tem um ponto nessa evasão escolar que me preocupa muito. Que hoje em dia, muitos desses meninos, né, não só o Luiz Felipe, mas todos os meninos que estão, por exemplo, atrás da câmera, que às vezes eles não veem sentido na escola e a sociedade hoje tem pregado com muita força que às vezes a escola não é muito importante. Claro, a gente não pode falar sobre a vida dos outros, mas na sua vida, Laura, a escola teve um papel importante? Professor Marcos, eu quero parabenizar pela primeira pergunta e por essa escolha do tema sobre o tema evasão. É um tema, assim, que a Secretaria Estadual de Educação, junto com o Ministério Público Estadual, tem, assim, tratado com bastante prioridade essa questão da evasão escolar. Então, faz sentido para mim essa primeira pergunta, porque nós estamos lidando aí com altos índices de evasão, de infrequência e de alunos, né, estudantes aí faltosos, porque tem uma diferença do infrequente para o faltoso. O infrequente é aquele aluno que já está lá quase não vem, assim, falta 3 semanas, 4 semanas, aí a gente faz a busca ativa, ele volta, fica uma semana, depois ele falta de novo. E o faltoso é aquele que tenta burlar a regra do conselho tutelar. Ele vem 3 dias, falta 4, mas ele vem vindo na escola, né? Mas ele por falta de entendimento dele, não vê que a educação ele é um processo de ensino, né? Contínuo e processual. Então, nós estamos lidando com uma questão muito significativa, que é a questão da evasão escolar, que traz aí diversos problemas para esse processo, né? A aprendizagem, a questão da proficiência em português e matemática, né? E outras séries de problemas que ele pode trazer para a sua vida aí. E trazendo isso para a minha vida, a escola, a educação foi um fator assim, muito importante, um divisor de águas na minha vida. Porque hoje em dia você não faz nada sem você passar por um teste seletivo, uma prova, seja Sim. lá o mínimo de português ou matemática, ou uma entrevista que seja, você está passando por um processo seletivo e ali está sendo avaliadas suas habilidades de argumentar, de persuadir, de apresentar para sua sua carreira, o que você estiver escolhendo ali naquele momento. Sim.
Isso é algo que preocupa muito a nós. Não sei se lá na sua sala, Luiz Felipe, não precisa citar nomes, mas tem muito aluno infrequente, por exemplo? Tem bastante, tem alguns lá. Que vem mais ou menos? Tem uma pessoa lá que já falta faz tempo até. Faz tempo? Mas assim, na sua visão como aluno, assim, você acha que isso é um problema mais da pessoa? Como que você vê essa situação? Aí depende, porque eu não sei da vida da pessoa, né? Então não pode Entendi. julgar. Aí depende também se a pessoa não consegue vir, se ela está muito cansada por alguma coisa, se é preguiça mesmo. Aí depende, aí já Depende. comigo. Mas assim, no assunto assim, entre vocês e seus colegas, assim, é, 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 esse assunto escola é um assunto que vocês conversam muito? Assim, quase não conversa muito sobre a escola mesmo, quando tá fora da escola. Mas você sente que, por exemplo, quando você olha, porque é importante, né, a gente ter essa visão também do jovem. Do ponto de vista, né? do aluno também, né? o que acontece? Sim. Porque quando estamos na gestão, o que nos chega de informação na gestão é o que o professor nos traz, é o que a família nos traz. Mas esse universo deles, esse espaço seguro que a gente, digamos, que eles trocam informações entre si, é desconhecido por nós. Desconhecido por nós, né? Entendeu? Sim, mas assim, quando você vê assim, você vê hoje em dia, por exemplo, seus amigos e você, assim, às vezes muito desanimado, por exemplo, com a escola, com o estudo? Às vezes sim, mas é bem raro. Geralmente não. Geralmente não. Geralmente você não vê a galera desanimada. Não. É sempre como eu falo preguiça mesmo. Às vezes é preguiça. Preguiça mesmo? De algum conteúdo, de algo do tipo. Entendi. Mas isso é algo que é complicado, né? É alguns fatores que a gente às vezes não pode muito influenciar. Mas assim, Lauro, você hoje é um doutor, né? Que é o grau mais alto que você pode alcançar na educação. Você na escola, você era como? Olha, para ser sincero, eu vou revelar. De disciplina, eu não dava trabalho de disciplina. Sim. Não tinha problemas de disciplina. Mesmo assim, até porque eu era o filho da diretora da escola. Entendeu? É isso, então tinha aquela questão interna lá em casa, fala assim, olha, você é o filho da coordenadora, é o filho da diretora, o mínimo que vocês têm que dar exemplo, pelo menos na questão disciplinar. Então isso era impecável dentro da escola. Porque se você fizesse algo com quem que você ia lidar? Primeiro ali com a diretora na escola, no primeira instância. E depois ia ter aquela famosa, lá em casa a gente conversa. Entendeu? Então, o exemplo que você tinha que dar era exemplo disciplinar. Mas assim, como qualquer outro aluno, qualquer outro estudante, claro, a gente tem as dificuldades. O que o Luiz está falando, assim, a certa preguiça. Eu não vejo uma certa preguiça por parte do estudante. Depois, assim, a gente estudando, lendo, o aluno se identifica com umas disciplinas, uns componentes curriculares que outros não. Entendeu? Então é uma questão de identidade. Então, desde a minha infância lá, da primeira série, com a professora Márcia, eu já tinha problemas assim na área de exatas. Eu não era muito bom em exatas. Matemática foi uma coisa assim que acontecia? Nas décadas de 80 e 90, tinha-se a tradicional recuperação. Então, chegava no mês de julho e dezembro, era uma recuperação, mas a recuperação com aula mesmo. Então, você perdia ali 2 semanas de férias, ficava na escola tendo aula daquele componente curricular, mas era aula mesmo, para recuperar. Então, eu lembro que desde o primeiro ano até a oitava série, eu fiquei em recuperação de matemática sempre, julho e dezembro. E era sempre na matemática. Sempre na matemática. Aí depois, eu lembro que de sexto ao sétimo ano, aí ia vir a geografia, um pouquinho e tal. Mas aí o que deu? Eu dei um clique no 8º ano. Falei assim, peraí, esse ano eu não quero ficar de recuperação. Internamente eu pus para mim mesmo. Que eu não ia ficar de recuperação em nada. E aí foi onde eu comecei a se esforçar. A gente precisa ter uma vontade interna, né? E me esforçar. Eu lembro que daí eu não fiquei, na 8ª série eu passei direto. Eu não fiquei em matemática, eu não fiquei em nenhuma. Eu consegui avançar direto. Muito legal. Isso é muito bom de se ouvir, né, Luiz?
Eu tava com a pergunta aqui. Você sempre foi bom em inglês ou foi só depois você foi se aperfeiçoando? Agora a questão do inglês é bem interessante, porque tem os conselhos de classe, né? E a minha mãe era coordenadora nessa ocasião. Aí o que reúne os conselhos de classe? Vai falar da vida individual de cada aluno. Sim. Eu lembro que a professora de inglês sempre falava assim: ele é péssimo em inglês, ele é péssimo em inglês, péssimo. Aí o que a minha mãe fez na oitava série? Ela pegou e falou assim: este ano não quero ouvir que meus filhos são péssimos em inglês no conselho de classe, porque isso me dá muita vergonha. Foi e matriculou nas aulas de inglês, no Centro de Comunicação Inglesa aqui em Barra do Garças. Aí eu comecei a estudar inglês, aí é uma questão de identidade, eu me identifiquei com a língua, e aí eu melhorei muito na proficiência de inglês Entendi. e me avancei, assim, por conta, foi preciso ter uma escola específica de inglês para poder estudar, Pessoal, o Luiz Felipe, talvez vocês não tenham entendido muito bem, porque o Luiz Felipe perguntou do inglês, né? É porque o Lauro, você é doutor em quê, Lauro? Doutor em estudos linguísticos. Aí a minha área é linguística aplicada ao processo de ensino-aprendizagem de língua estrangeira. Aí, tanto a minha dissertação quanto a minha tese, eu trabalhei com professores de língua inglesa. Então, eu afunilei. Então, você afunilou. Pessoal, é muito, muito interessante ouvir isso do Lauro, né? Porque eu não sei se você, Luiz Felipe, mas eu, quando eu era criança, quando eu tinha a idade do Luiz Felipe e dos meninos ali atrás, Lauro, eu olhava para um doutor, por exemplo, a minha mãe era empregada doméstica, né? E eu olhava para um doutor e eu via um doutor como, assim, algo inalcançável, sabe? Alguém extraordinário, que era muito acima de todos nós e que desde criança era um gênio. E você contando que você tinha dificuldades, aproxima da gente, né, Luiz Felipe? Aproxima da gente e nos dá esperança, né? De chegar lá também, né? Não, claro, eu tinha esse entendimento também. Agora, eu nunca pensei na minha vida, mas tudo depende da força de vontade. Sim. Eu nunca pensei, por exemplo, eu nasci em Barra do Garças, cresci aqui, e meus pais vieram para cá na década de 70, então, assim, não tinha asfalto, não tinha infraestrutura, não tinha saneamento básico, não tinha nada. Por exemplo, a rua que eu cheguei a morar era esgoto a céu aberto. Sim. Era ali no bairro Santo Antônio. Sim, o buracão, né? Para quem conhece o Barra do Garças, lembra disso. Fora isso, quando chovia, as enxurradas passavam, porque minha rua não tinha asfalto. Sim. Aí, de repente, eu vim estudei de 88 até 98 na Escola Antônio Cristino Cortes, né? Sim. E aí eu sempre pensava que eu queria melhorar minhas condições de vida, e a educação me oportunizou isso. Então, você falando assim, olha que interessante, eu saí daqui, terminei o ensino médio e fui fazer faculdade em Ituiutaba, Minas Gerais, e era vestibular. Então, era aquele processo que você tinha que, basicamente, entender ou ter os conceitos de todas as disciplinas naquela época. E naquela época eu passei em 17º lugar, dentro do número de vagas. Eu tinha prestado aqui para o UFMT, aquele processo, eu não tinha passado aqui no UFMT, e olha, o universo me levou para estudar letras em inglês em Ituiutaba. Muito legal. E aí depois eu fui seguindo carreira, pós-graduação, mestrado, doutorado, e realmente, assim, todos têm suas dificuldades, mas você precisa superar isso. Eu mesmo, Lauro, eu lembro, assim, de minha mãe trabalhava, por exemplo, na casa de um promotor, sabe? Quando eu era bem criancinha. Eu mesmo olhava, assim, para ele, assim, eu pensava assim, cara, ele é tão distante de mim, sabe? Eu imaginava que ele era um ser de outro mundo. E eu só fui ter um entendimento, por exemplo, nossa, é próximo da gente quando eu entrei na faculdade, conheci vários doutores. E a primeira vez, Lauro, que eu olhei para alguém assim e falei, nossa, essa pessoa é humana, porque ela se tornou assim uma pessoa muito querida para mim, que foi a minha orientadora, a doutora Cristina Araújo, e eu olhei assim para ela e falei assim, nossa, eu acho que se eu fosse igual a essa mulher, se eu tivesse a mesma profissão com ela, se eu ganhasse mesmo que ela ganha, eu acho que eu ia ser feliz. Você, desde criança, tinha isso, via isso, por exemplo, na sua mãe,
ou em alguém? Como que você escolheu ser professor? Como você escolheu fazer? Olha, na verdade, a minha mãe sempre foi professora, Sim. então não tive muito o que correr. E eu me recordo, eu estava lembrando dessa cena semana passada, que quando eu terminei o ensino médio e fomos fazer a inscrição para o vestibular na Federal de Mato Grosso, que aqui tem curso de letras, e a gente ia no correio fazer a inscrição. E minha mãe foi junto. E ela pegou e falou assim para mim: você vai fazer letras. E eu tenho isso até hoje arraigado na minha mente, na minha memória. Sim. E eu me lembro aquele balcãozinho do correio aqui, ó, ali perto do Cristino Cortes. Sim. E ela lá ao meu lado, eu fiz inscrição. E contanto que no dia eu até brinquei: não, eu fiz para biologia. Não, você acha que eu não vi? Eu vi você fazendo letras, você vai fazer letras. Por que ela queria que eu fizesse letras? Porque o sonho dela era fazer letras também. Era fazer letras também. Era estudar letras. Só que aí na época não sei o que aconteceu, que foi para pedagogia. Sim. E aí o sonho dela era fazer letras. Então fui e realizei, digamos assim, esse sonho dela, de estudar, de fazer letras. De fazer letras. Foi essa escolha. Então começou aí. E aí eu segui com o vestibular, aí não fui aprovado aqui, foi onde eu contextualizei, fui para Minas e estudei lá, mas fui fazer letras em inglês também. Sim. Só aproveitando o gancho, voltando um pouquinho da questão do inglês, quando eu fui para o cursinho de inglês aqui em Barra do Garça, o que eu pensava também nessa época? Tem uma jogada de empreendedorismo aí. Então eu tinha uma visão bem futurística. Sim. Hoje eu entendo que a gente tem que olhar assim, planejar nossa vida há 5 anos à frente do que está hoje. Isso eu falo para os meninos, quem quer ouvir. Então o que acontecia? Minha mãe era gestora de escola e tinha uma carência enorme de professor de inglês. Faltava que não tinha professor de inglês. E eu já estava estudando, eu falei assim: olha, eu vou fazer inglês porque eu vou vir para Mato Grosso e eu vou voltar para Mato Grosso e vou trabalhar com inglês. Entendi. E até hoje é uma carência de professor de inglês aqui na região. Então eu já tinha essa visão. Eu falei assim: ó, já que a senhora quer que eu estude letras, eu vou fazer letras em inglês. Quando eu voltar, eu vou ter emprego garantido. E eu já pensava, porque tinha letras português aqui, era muito concorrido, chovia de professor de português na cidade, mas não tinha professor de inglês. De inglês, entendi. Aí eu estudei, me aperfeiçoei e olha, me trouxe para cá. Te trouxe para cá. Como professor de inglês. Legal. Pensando já nessa falta, nessa carência. Né? Essa carência aqui da região. Isso. Legal, muito legal. Legal. Eu pensei mais ou menos assim também, porque eu lembro que eu estava tentando escolher. Eu tinha uma outra visão, eu queria fazer outras coisas, mas quando eu fui mesmo, que eu tive que assim, parar e falar: eu tenho que escolher uma faculdade agora, eu lembro que eu pensei assim: bom, eu vou fazer letras, né? Porque eu realmente fiz letras em língua portuguesa, né? Eu pensei assim: eu vou fazer letras porque eu tenho certeza que pelo menos vai ter uma sala de aula me esperando. Exatamente. Quando eu terminar. E sabe o que é o interessante? Por exemplo, muita gente não olha hoje por essa perspectiva, mas trazendo por uma perspectiva financeira, a educação, ela tudo bem, não ganhamos lá os melhores salários, mas pensando no ônus e bônus. Um exemplo, vamos pegar aqui um vendedor de comércio, trazendo uma analogia com o vendedor, para quem trabalha no comércio aqui em Barra do Garças. É um salário a cada 30 dias e ele tem que trabalhar ali das 8 às 18 horas e ainda fazer algo extra dentro do comércio. Dependendo da função, fazer algo que exige força física. E aí você trazendo isso para a ponta do lápis, veja bem, hoje, com 5 aulas ou 10 aulas, você fecha a sua carga horária em 2 dias de trabalho. Os outros 3 dias você pode contemplar com outro trabalho ou você pode ficar, digamos assim, de boa, entre aspas, aproveitando a vida. Ou até se aprimorando. Ou até se aprimorando, fazendo seus cursos. Mas com 2 dias de aula, num meio período, é que um trabalhador do comércio ganha. E ainda tem suas vantagens lá no final do ano. Certo? Então, eu pensei muito nisso mesmo, assim, porque eu lembrava assim, minha mãe e meu pai eram salariados, né, ganhavam só o salário mínimo. Eu lembro que meu irmão trabalhava na Friboi, e eu lembro de pensar assim, bom, pelo menos um trabalho assim eu vou ter e vou ganhar, pelo menos melhor um pouco, e não vou ter que trabalhar tão
tão forte assim, né? Isso. E você, Luiz Felipe, você já pensou mais ou menos o que você vai fazer, o que você quer fazer? Já pensei em duas opções, mas ainda Não tá escolheu ainda decidido, não. Tranquilo. Você ainda tem tempo ainda. Mas, Lauro, pegando assim, querendo saber um pouco mais da sua história. Você terminou o doutorado e, e já começou a trabalhar? Ou você começou a trabalhar antes? Como que Não, você fez? certo. Interessante essa pergunta, Porque a porque gente quer saber também como fazer um doutorado, né, Luiz Felipe? A gente quer descobrir, né? olha que doutor. interessante. Ó, na minha vida tudo foi árduo. Hoje nós temos N facilidades, digamos Aham. assim, entre aspas. Quando eu terminei o curso de letras, eu falei que eu queria me especializar. Cheguei para minha mãe e falei assim: eu vou me especializar. Não Sim, vou terminar a graduação e ir direto para o mercado de trabalho. sim, Contanto que, quando eu terminei a graduação, eu prestei 2 concursos públicos, passei em primeiro lugar. Um foi aqui na cidade de Pontal de Araguaia, com o município, sim. e a prefeitura me chamando, fazendo a chamada, eu fui lá, falei assim, não é o momento. E o outro eu passei em Minas Gerais, em Uberlândia, também desisti. E aí eu falei assim, não, eu vou terminar a minha carreira de estudo primeiro, Entendi. para poder voltar ao mercado de trabalho. Aí o que aconteceu? Eu estava faltando 6 meses para eu concluir o doutorado, abriu o concurso aqui Uhum. na Secretaria de Educação. E a minha mãe falou assim, ó, tem concurso aberto, eu acho que é um momento de você repensar agora a sua vida profissional. Sim. Porque você nem de bolsa viverás do homem. Ela Nem de sorte de falava. bolsa. Porque ganhar uma bolsa, né, Laura? Sempre ganhei bolsa. Então, eu aproveitei todas as vantagens do governo. Então, eu entrei no mestrado no finalzinho do governo FHC, contanto que no meu programa de mestrado tinha uma única bolsa de estudo. E essa bolsa eu concorri, tudo é seletivo. O meu currículo foi melhor. Eu concorri com gente que estudou assim, em Belo Horizonte, em São Paulo, em Campinas. Não tinha um currículo tão bom quanto o meu, de publicação. Sim. E eu ganhei essa bolsa. Aí depois, no governo Lula, que veio o boom das bolsas, mas mesmo assim tinha que fazer processo seletivo. E eu fiquei em primeiro lugar também. Então sempre aproveitei as vantagens do governo federal, né? E a questão de bolsas. Só que um dia a bolsa acaba e a gente tem que voltar a trabalhar. Voltar a trabalhar. E aí, voltar não, ou iniciar a trabalhar. Eu nunca trabalhei. O que eu trabalhava nessa época de mestrado e doutorado? Tinha as oportunidades dentro das universidades. Então, tinha, assim, uma correção de redação. Sempre trabalhei com correção de redação dentro da universidade. Sim. Porque tinha o vestibular, o Enem e tinha o PAS na época, que é um processo seletivo que os meninos iam estudando no primeiro, segundo e terceiro, fazia a média e já tinha como o resultado assim, do vestibular desse processo seletivo. Então, eu sempre trabalhei com correção de redação. Entendi. Eu era bom, eu gostava muito dessa área do texto, de coerência, coesão, e eu trabalhava com as questões de correção de redação mesmo. Tá? E eu ganhava a vida assim, a bolsa, mas trabalhando internalizando, Sim. Marcos, daquele assunto, desculpa cortar. Uhum. Aí foi 2017, prestei o concurso, fiz a inscrição e estudei. O que foi interessante nessa época? Eu fiz para inglês, então todas as teorias de ensino e aprendizagem, tudo estavam assim, eu já tinha conhecimento, digamos assim, que eu dominava. Então, o que eu foquei? Em legislação, Ah, sim. na parte de legislação, que é história de Mato Grosso. Entendi. Aí foi um processo autônomo, em casa, de rotina, mesmo. de organizar assim, tal hora, aproveitar o tempo morto e estudar. Sim. Aí eu passei para a cidade de Primavera do Leste, em primeiro lugar. Em primeiro lugar mesmo. Aí, como é um processo seletivo, é o que eu falo com os meninos. Gente, vocês precisam estudar no sentido assim, de ter conhecimento. Porque hoje, quem tem conhecimento é poder. Sim. É poderoso. Então, o conhecimento me levou a passar em todas as instâncias do processo, todas as etapas desse concurso. Primeiro foi a prova objetiva, eliminatória. Depois a discursiva, que eu até queria dar um exemplo. O que aconteceu no dia da prova discursiva? Mas eu volto a falar depois, que também foi um filtro. E a questão dos títulos, que eu já tinha uma especialização, um mestrado doutorado. Não, doutorado, doutorado você não tinha, né? Os títulos valiam muito para poder passar. E depois, na média do concurso,
eu fiquei em primeiro lugar na vaga Muito de legal. Primavera do Leste. Muito E legal. uma cidade assim, todo mundo queria fazer concurso para Sim, Primavera do sim. Leste. Porque quando a gente escolhe uma cidade assim, as pessoas vão olhar a estrutura, o que, que tem na Sim. cidade. E eu olhei e falei assim, vou concorrer Primavera do Leste. Eu sempre fui muito ousado na vida. em Sim. tudo. Ousadia é o que manda. E não ter medo. Não, Sim, não tem que ter sim, medo. não pode ter medo, né? Aí pensa, eu saí daqui de Mato Grosso e fui estudar em Uberlândia, uma cidade assim. Aqui, na época tinha 40 mil habitantes, quando eu terminei o ensino médio. Fui para Uberlândia, um boom assim de 400 mil habitantes. Sim. Né? Cidade grande. Cidade Cheguei lá grande. e tudo era processo seletivo com prova, de teorias linguísticas, tudo que você tinha que fazer estudar a prova. Eu debruçava e estudava, porque eu queria estudar em Uberlândia, não sei porquê também. Sim. Eu queria estudar na Federal de Uberlândia, eu tinha isso em Muito mente. legal. E minha mãe falava assim, vem aqui para Goiânia, é mais perto, é 4 horas de carro. Eu disse, não, eu quero Uberlândia. Peguei legal. tudo. Muito legal. Tá vendo, Felipe? A gente consegue Partiu também, Uberlândia. cara. Partiu Uberlândia. Lauro, assim, não precisa assim falar quanto você ganha e tudo mais, o que você tem, mas a gente quer saber algumas coisas, né, Luciano? Porque tem algumas coisas que é importante. Mas, por exemplo, se você consegue ter, assim, por exemplo, você consegue viajar, se você quiser, sim, no final do ano, você consegue fazer uma viagem legal? Olha, programando a gente consegue fazer uma Consegue, viagem legal. Sim, claro, mas tudo depende de programação. Eu sou, digamos assim, eu não curto muito viajar. Viajar. Uhum. Não é meu hobby, não é meu forte. Sim. Mas digamos assim que eu já fiz viagens, porque eu sou daqueles assim que eu gosto de viajar sem estar pagando a passagem, você tá entendendo? Entendi. De chegar Quem não lá gosta, assim, né? no hotel e desfrutar. Sim. E não ter que ficar assim, nossa, quando eu chegar vou ter que pagar a viagem, ainda. Eu não gosto de dividir hotel, Sim. mas digamos assim. Uhum. que Mas você dá. consegue se manter legal, Sim. consegue, por exemplo, comprar um tênis legal, né, Sim. Alessandro? Porque isso é importante também, né? Tem que ser. Então, Porque geralmente, às vezes me incomoda um pouco, assim, Laura, porque às vezes, por exemplo, fala assim, vem um professor e geralmente vem um tadinho. Ah, Coitado. eu não gosto dessa posição de Eu também vítima, não gosto, não. tá? Até porque, assim, Porque. eu não sou doutor, Uhum. né? Eu sou professor e ainda sou contratado, mas hoje, assim, claro, eu trabalho e tenho algumas horas a menos, mas olhando, assim, a vida financeira, por exemplo, com o dinheiro que minha mãe me criou, por exemplo, que é um dinheiro de salário mínimo, eu me vejo legal, assim, sabe? Uhum. Dá para me comprar um tênis, dá para me viajar, dá para me fazer algumas coisas, assim, legais. É claro que não dá, a gente não é promotor, a gente não é juiz, né? Que tem os maiores salários do Brasil e tudo mais. Mas é legal, assim, comparando com Sim, vamos digamos assim que a gente tem um conforto. ter um conforto, né, maior, entendeu? um pouquinho, médio, mas né? digamos assim, eu vejo hoje a minha vida na década de 80, 90, Sim. que, por exemplo, a nossa mochila, a minha do meu irmão, era jeans. Uma mochila jeans. Jeans. Uhum. Aí tinha que lavar essa mochila, porque a gente estudava, era aquela. Ficava suja. E eu me lembro que aí a minha mãe lavava, tinha que deixar de molho, aquele processo todo. E aí o que acontecia? Como que a gente levava os materiais para a escola? Na sacola do Nilo. A gente colocava dentro, quando tinha que lavar, colocava na sacolinha do Nilo e ia para a escola. Que é o do supermercado. É de supermercado, que hoje é a sacola plástica Sim, que eles usam. E a gente ia de boa, não tinha nada. Só que hoje, cara, as condições a minha qualidade de vida melhorou bastante, digamos assim, exponencialmente. Sim. Então hoje eu consigo fazer coisas que eu não conseguia antes. Né? Hoje eu tenho um conforto que eu não tinha antes. Eu também, quando eu vejo assim, né? Quando eu vejo assim a vida que minha mãe levou, a vida que meu pai levou, assim, e hoje eu vejo tudo que eu posso proporcionar a mim mesmo, e até às vezes um pouco para eles também, né? Muito pouco também, porque também não é lá essas coisas também não, né? A gente tem que lutar muito ainda para melhorar um pouco mais ainda. Mas é legal. Sim, e eu agradeço, por exemplo, eu estava passando por um período de... Todo mundo tem um perrengue financeiro na vida, todo mundo tem. E eu me lembro que eu estava morando em Uberlândia, era recém-chegado em Uberlândia, e eu estava no meu segundo ano e lá em Uberlândia, assim, é carrão, é apartamentozão, tudo isso.
E aí eu me lembro que num sábado de manhã eu fui fazer uma caminhada, andar no campus lá de Santa Mônica, e tinha uma palestra, estava tendo uma palestra do curso de economia com um professor. E lá é assim, o campus lá é muito agitado, cheio de eventos, e assim, você entra, não tem aquela coisa, você fez inscrição, não. Se você quer assistir, você entra naquela sala e assiste. E assiste. E era um professor de economia ajudando a você planejar a sua vida financeira. Porque você precisa planejar a sua vida financeira. E você precisa destinar para onde você quer canalizar o seu sucesso. Entendeu? Nada impeça assim, aqueles que só ficam viajando. Tudo bem, é a vida deles. Mas aí eu entrei nessa palestra e fui assistir. E lá falava assim, de planejamento financeiro, literalmente. Por exemplo, o professor falava assim, para mandar cortar cartão de crédito, não receber nem ligação, se for de cartão de crédito era para desligar na cara, e priorizar assim, tudo à vista e organizar a minha vida financeira. E eu me lembro nessa época que eu estava triste, e aí eu peguei e ouvi, entrei e assisti esse colóquio. E aí, a partir de então, eu tive um clique e comecei a seguir todas as orientações. Sim. Cortei cartão era bolsista, tinha um cartão de crédito com limite de R$300, já tinha cancelado, cortei cartão de crédito, tudo. E aí, muito tempo depois que eu fui ter cartão de crédito, mas por uma questão assim para ter alguns objetos, para não ter que comprar no crediário em loja. Sim. Mas eu cortei, comecei a destinar, a fazer economias, a entender um pouquinho de aplicação. Foi onde eu conheci o Tesouro Direto do governo, que até então não era falado. Então, eu estudei um pouquinho de Tesouro Direto, que dava para aplicar. Quando você, por exemplo, ia nos grandes bancos, ele falava assim, não, você tem que fazer uma aplicação mínima de R$200, de R$100. E eu não ganhava para sobrar aquilo. E no Tesouro Direto, na época, você aplicava assim, aplica com R$10, com R$20, com o que sobra, você vai lá e aplica. E até hoje existe do governo federal. Estudei, entendi e fui organizando minha vida financeira. Fui tendo as coisas, tudo que eu ganhava dos trabalhos da universidade, eu ia colocando nessas aplicações e tal. Mas foi algo que surgiu de mim. E o universo me levou a assistir aquele colóquio e partiu de mim. Para onde você quer canalizar toda a sua vida financeira, o seu dinheiro? Aí eu pergunto, tudo bem, nada contra. Eu prefiro estar num teto seguro meu do que em outras opções que temos aí na vida. Então foi uma questão de escolha. E a educação me oportunizou isso. Entendeu? Não, muito legal. Eu tomei uma bronca semana passada, Luiz, do Lauro. Fui falar pro Lauro assim, Lauro, eu programei uma viagem pro Rio com a minha namorada. Você tem que comprar uma casa. Mas eu sempre falo. E é verdade, mas é verdade. Mas eu expliquei pra ele que eu já tô comprando a minha casa, né? Já comprei minha casa agora. E estamos se esforçando aí também, que a gente tem que seguir o exemplo do Lauro, né? Tem que ser um Lauro na vida. Tem que ser um Lauro na vida, né? Primeiro é estudo, ninguém te tira o conhecimento. Te tira um emprego, uma vaga de emprego, mas o conhecimento não é tirado de você. E segundo, uma casa, porque o dia que você ficar desempregado, pelo menos você tem um teto que não paga a parcela para você respirar e replanejar a sua vida e replanejar e ver o que vai fazer. Entendeu? Né? Isso é verdade. Isso é verdade, né? Eu vejo muito os meus amigos mesmo, eu, por exemplo, não tenho um carro ainda, né? Mas acabei de comprar minha casa, vou pagar em 4 anos aí, mas eu vejo muito meus amigos, por exemplo, louco para ter carro, né? Faz às vezes loucura para ter o carro, paga 4 vezes o carro, porque financiamento hoje em dia é muito complicado, né? Sim, hoje a vida é feita de escolhas. Por exemplo, graças a essa palestra, esse colóquio, eu entendi também de juro negativo. O que é o juro negativo? Eu vou te dar um exemplo. Você vai lá, nossa, eu vou comprar um imóvel. O imóvel, você tem que aproveitar as oportunidades do mercado imobiliário. Você tem que entender, você tem que estudar e tem que ler. Então, o imóvel, por exemplo, você vai lá, compra ele em R$30 mil. Em 2 anos, ele já está valendo R$180 mil. Então, esse dinheiro que você ganhou entre 30 e R$180 mil, a gente chama de juro negativo.
que é um juro que você pagou no início, Sim, os 30 mil Sim. reais, teve um jurinho pequeno, mas olha aí, o que você ganhou depois, depois, né? entendeu? Sim. Quase E 50 mil. 150 mil reais Sim. de valorização. Então aí você precisa ter essas sacadas na vida. Sim. É diferente daquele que, vou comprar um carro porque eu quero... Hoje em dia as pessoas adquirem carro porque querem se mostrar. E é uma vaidade. Sim. E tem que tomar... Tudo bem, nada contra, mas você tem que tomar cuidado. Mas o carro ele desvaloriza com o tempo, Sim. você tem que vender e aí você paga... Você tem que entender de custo efetivo total no final também. Sim. É o que vale o carro, mais o que você deu a entrada e os juros finais. Então, digamos aí que você vai comprar um carro parcelado em 6 anos, você pagou ali em torno de quase 3 carros. 3 carros, né? E é literalmente 3 carros, né? Literalmente, você vai Literalmente, colocar né? 3 carros e ainda na venda você sofreu desvalorização. Ação ainda. Dava aí para você ter Né? 2 lotes, construir, vender aí por 1,5 milhão os preços de casa aqui na cidade. Então, começa hoje quem comprou um lote, por exemplo, aqui na nossa cidade, que é Barra do Garças, sei lá, há 10 anos atrás, hoje em dia Tá rico. triplicou, quadruplicou. Sim, por exemplo, esses dias eu estou falando com um corretor de imóveis lá de onde eu moro. Ele falou assim, Laura, eu tenho lotes que eu comprei na década de 90 e 2000 que eu paguei 10 mil reais. Hoje o lote está valendo 250 mil reais. 25 vezes mais. 250 mil. E ele tem, assim, digamos assim, que mais de 100 lotes nessa cidade a esse preço. Entendeu? Tá vendo? Pode estudar também cultura econômica também, rapaz. Tá vendo? Os meninos lá do Pode Passar só ficam influenciando os outros a comprar carro. A gente aqui tá influenciando os jovens a economizar. Carro, iPhone, celular. Olha a questão do celular. Gente, aí eu mudei pra Uberlândia. E lá eu comecei aquele processo do celular. Começou a vir o primeiro iPhone, os primeiros smartphones e tal. E aí meu primeiro telefone foi um que minha avó me deu da Ericsson. Que você abria assim com antena, bem antigo. Sim. E aí, depois, sabe o que aconteceu depois? Os meus colegas de faculdade iam trocando de aparelho e iam me dando os que eles não queriam. Então, meu primeiro smartphone assim, de smartphone, foi um tecnológico com touch, foi um chocolate da LG que eu ganhei. E eu fiquei com esse celularzinho até o início do doutorado. Aí depois a minha amiga Heloísa trocou de celular e eu esqueci qual um outro da época muito famoso, que era um tecladinho assim, ó. Eu esqueci o nome dessa marca, que era uma marca famosa. Era vendida mais em São Paulo. Ela comprou esse celularzinho e ela não gostou, comprou um iPhone e me deu ele. Então, os celulares que eu tinha eram ganhados das pessoas lá de Uberlândia. Então, tudo assim era ganhado. Então, teve uma vez, no doutorado, uma professora veio de Fortaleza, mobiliou todo o apartamento dela para estudar, né? E ela ficou 1 ano só. Quando ela foi embora, ela falou assim, ela me chamou lá no apartamento dela e falou assim, o que você vai querer? Eu não tinha geladeira, eu não tinha cama, não tinha nada disso. Não, eu posso ficar com a cama, com a geladeira, com a TV, com o sofá? Pode. Ela me deu tudo. Então, tudo que até o doutorado que eu tinha era ganhado das pessoas. Era roupa de cama, tudo isso era ganhado. Sim. Aí, porque o meu foco era estudar, não importava se era roupa de marca ou não, ou um telefone da moda, não. Eu queria... Sua preocupação era estudar. Era estudar e fazer minha profissão depois. Sim. Então, tudo que eu tive até o momento era ganhado. Sim. Aí depois que eu passei a comprar, a priorizar as coisas. Sim. Nesse sentido. E hoje em dia, você se considera assim, uma pessoa que tem um sucesso econômico também? Digamos que sim. Hoje eu tenho, graças a Deus, eu posso dizer que eu tenho um sucesso econômico também. Legal. A gente vai chegar lá, Alex Felipe. Mas para a gente ter sucesso econômico, a gente precisa ter humildade, tem que ter empatia, tem que saber tratar o outro bem. A gente cresce nos relacionamentos. O relacionamento não é só o amoroso. É o relacionamento interpessoal, é o relacionamento aqui entre sala.
Então, por exemplo, hoje, eu vejo aqui na escola, Felipe Miro, o menino que você tá achando ele chato e tudo e tal, amanhã ele pode ser seu chefe, ele pode se tornar, assim, um milionário, ser dono de uma multinacional aqui em Barra do Garças e precisar de recurso humano, ele pode ser seu chefe. E aí, e a relação que você construiu com ele aqui na escola? Tudo isso perpassa na memória, entendeu? Fica enraizado. Teve um vídeo que mostra muito bem isso, esses atrás ficou muito famoso, que aquele ator, o Michael B. Jordan, que ele é um sucesso hoje, né? Ele é o diretor do último filme dele, né? Que é o Creed 3, né? Ele encontra uma repórter e ele fala assim, e a menina tá tentando entrevistar ele fala assim, eu lembro de você, né? Você lembra de mim, o menino mal vestido e chato? Viu? Fica enraizado na memória. Ela fazia bullying com ele na escola, porque ele era um menino mal vestido, chato, não sei o quê. Entendeu? Aí as coisas podem virar. E é interessante que esses dias eu estava assistindo um vídeo que é essa questão, sucesso profissional, como ter sucesso na vida. A base é relacionamento. Relacionamento com pai e mãe, depois relacionamento nas outras esferas, seja ela escola ou profissional, porque você precisa ter um bom network, um bom relacionamento, saber se relacionar para você seguir, ter sucesso na carreira profissional e até pessoal mesmo. Tá vendo, Felipe? Se o Michael B. Jordan sofreu bullying e foi maltratado por uma colega de sala, a gente tá muito bem ainda. Né? Mas, assim, Laura, a gente sabe muito já agora, assim, da sua vida e tudo mais. E eu queria saber um pouco mais também sobre o inglês. Você hoje, por exemplo, se para mim e para o Luiz Felipe, que tem um inglês... Médio. Médio não. Para baixo. Médio para baixo, né, Luiz Felipe? Para a gente se tornar fluente, o que você daria como dica para a gente? Olha, para ser sincero, um bom professor. Bom professor. Tá aí, fazendo meu jabá. O seu aí, jabá. Né? E segunda, caso não tenha um bom professor, é o que eu falo para os meus alunos. Por exemplo, eu falo lá para os meus engenheiros lá. Eles falam assim, vai chegar um momento que vocês vão priorizar as coisas da vida e que não quer mais aprender inglês como professor. Mas dá para aprender de forma autônoma. Então, por exemplo, engajar-se... Hoje nós temos uma várias gama de aulas grátis no YouTube. Começar a assistir às aulas. Você pode fazer seu projeto de vida de forma autônoma também, na aprendizagem de inglês. Pode ser um autodidata em inglês também. E fora isso, tem várias plataformas aí online disponíveis com pessoas que queiram, assim, só conversar em inglês e melhorar o inglês gratuito. Entendeu? Você tem a plataforma Tandem aí, eu não sei se ela está sendo utilizada ainda no Brasil, que você marca encontros para conversar. E não importa assim, vocês eram inglês, a pessoa vai estar conversando com você e trocando experiências. Legal. Tem os vídeos no YouTube, as séries em inglês. Por exemplo, eu parei meu estudo formal, digamos assim, academicamente, em um espaço escolar, em um espaço educacional. Mas eu continuo em casa. As séries que eu assisto, todas são em inglês. Entendeu? Os filmes todos são em inglês também. Meu celular está todo em inglês. Meu notebook é todo em inglês também. Eu priorizo muito mais a leitura em inglês também. Entendi. Por exemplo, recentemente eu estava lendo um livro, semana passada, Why Students Be Distracted. Porque os estudantes podem ser distraídos em inglês também, para poder praticar minha leitura em inglês. Legal. Então você pode dar esse pontapé inicial e ir ampliando sua proficiência de forma autônoma. De forma autônoma. Também. Legal. Luiz Felipe, você tem alguma mais pergunta? A gente esqueceu de falar. Você trabalhou fora também, não trabalhou, Laura? Olha, graças ao estudo, eu sempre falo para os meninos. E nessa época eu estava morando. Eu tive um tempo que eu morei em Alto Araguaia, Mato Grosso, bem aqui onde nasceu Alto Araguaia. Estava trabalhando lá como professor. Um período assim de tempo que eu fiquei entre mestrado e doutorado, porque você tinha que fazer o processo seletivo. E nos processos seletivos eu era reprovado. Então, diga assim, para o mestrado eu fui reprovado 3 vezes na prova escrita.
Legal, sabe entendeu? disso. No doutorado, 2 vezes na prova Entendi. escrita. Mas eu não desistia. Entendi. Que era algo... você tinha que entender das coisas. Mas eu não desisti. Então, nesse período, eu morava em Alto Araguaia. E, de repente, veio o programa Mais Médicos. E precisava de professores de português em Cuba. Que passasse esse período dando aula de português em Cuba. Interessante. Eu submeti a minha candidatura, fui escolhido. E fiquei lá 30 dias dando aula de português. Em Cuba? Em Cuba. Legal pra caramba, cara. Tá? Foi aí onde eu vi, não conheci, porque conhecer é quando você via nós fizemos uma reunião e via a presidenta Dilma. Séria, austera e daquele jeitão dela. Eu adoro aquele jeito dela. Gente, eu idolatro ela, digamos assim, mas é o jeito dela. Sim. Tirando o partido de lá. Sim. E aí ela falou assim, vocês vão representar o Brasil e eu não quero que dê nada errado. Desse jeito dela. Entendi. E assim, eu fiquei com essa imagem, carrego isso até hoje, essa fala dela dentro de mim, para que as coisas dê certo, tem que ter disciplina, você tem que ter firmeza no seu discurso, na sua fala, mas você não pode esquecer o lado humano e nem a questão da empatia também. Entendi. E eu fiquei lá, digamos assim, 30 dias. E depois eu desci em Havana e fiz um tour. Fui dar aula em Guantánamo, a primeira cidade de Cuba. Legal. Conheci toda a parte histórica de Cuba. Não, e conhecer o Caribe com alguém trabalhando Digamos que eu tomei banho no Caribe. Né? Nos desculpe. Muito legal. Muito As pessoas legal vão mesmo. aqui na Colômbia. Bonito lá em Cuba? É assim, para quem a cidade é linda, é organizada, porque tem todo o contexto histórico, Sim, né? sim. Tem toda aquela parte histórica, todo mundo que estudou história conhece Cuba. Mas é uma cidade assim, para quem gosta de fazer turismo, tem a parte das praias, que é ali depois, acima de Havana, mas eu fui para Guantánamo, que o mar não é tão azul. Mas para quem gosta dessa parte histórica, é bonito de se conhecer. Porque Cuba, digamos assim, podemos comparar a dimensão territorial dela com o estado de Goiás. Então dá para você descer em Havana e andar, fazer pequenas viagens até você conhecer tudo, passar por tudo em Cuba e voltar. Em cada cidade tem uma história. Por exemplo, eu trabalhei em Guantánamo. Guantánamo tem o quê? A base militar lá dos Estados Unidos. Ou tem a famosa prisão também, né? Essa prisão que eu tô falando dos Estados Unidos está lá. Que é muito legal. Então, aí eu pedi para minha Cicerone me levar. Não, eu quero ver a base. Aí ela falava, professor, não podemos adentrar. Mas podemos ir até na porta. Porque na rodovia você via a base de longe. Assim. Sim. Então ela me levou até aí para poder ver essa base de longe. Porque lá é tudo monitorado, muito simples. Dizem que quem vai entrando sem a permissão, sem ser autorização, você começa a ver os raios infravermelhos assim, no corpo. Só o laser. O laser no corpo. Eles falam isso. Assim, a gente só pode vir aqui por questões de segurança. Se daqui para frente a gente é 100% monitorado. E aí, acho que é piada deles. Se você for entrando, você vê o laser assim no seu corpo. Você decidiu não arriscar. Não, ela estava com a Cicerone representando o Brasil em Cuba. Não poderia fazer feio para a minha presidente também, né? O que ela ia dizer depois? Né? Mas foi a questão turística. Então, assim, quando você vai em Cuba, você sabe toda a história, começa a entender um pouquinho das histórias dos Estados Unidos, das revoluções, muito legal. Fui no museu da guerra que teve, e aí vi as questões assim, do carro que carregou Che Guevara, que carregou Fidel Castro, entendeu? Nessas questões. E a gente, no final, ainda ganhou um quadro de Fidel Castro, ainda, das próprias mãos. Legal. Da própria mão de Fidel. Eu tenho esse quadro até hoje. Legal. Sério? Muito legal. E aí tudo isso oportunizado por quê? Pela educação. Pela educação. Estudei, fiz um curso de letras, precisou de professores de português, fui dar aula. Muito legal. A gente vai conseguir também, Luciano. Partiu Cuba. É muito lindo. Compensa ir para visitar a parte histórica. Dos Caribes mais baratos para se visitar. Sim, uma viagem em turismo, assim, que você pega um voo aqui É longe? em Brasília. Aí você vai de Copa Airlines, aí eu já dou... o Merchan?
Não. Viaja de Pop Airlines, e daí na volta você para ali no Panamá, tem o maior free shop da América Central. Legal. Aí você não gasta todo o seu dinheiro em Cuba, não. Se você quiser alguma coisinha, você gasta ali no free shop do Panamá. Entendi. Aí você compra suas roupas de marca, tudo ali, seus perfumes, aí traz. Aí traz. É aproveitar as oportunidades. Aproveitar as oportunidades. Tá vendo? Cada dica de economia que a gente recebeu aqui hoje, né, Luiz Weber? Ouvindo esse podcast o dia todo, pra pegar todas. Pra pegar tudo. Mais alguma coisa, Luiz Felipe? Não, só agradecer que já tá 50 minutos gravando sem dar nenhum erro. Muito legal, muito legal. Lauro, muito obrigado mesmo pela sua presença. Foi muito importante pra gente, né? Foi muito legal, né? A gente aprendeu muito hoje aqui com você. Só agradecer mesmo, Lauro. Eu que agradeço, eu tô aí. Eu sou meio sisudo na escola, mas eu tenho um coração bom, tá, gente? Tá. O coração do Lauro não é peludo, gente. Tá bom? Pode chegar. E aqui, né? É muito legal conhecer um doutor e abrir assim mais assim pra gente, né? Conhecer um pouco mais da sua história, né? Até porque para você ficar também, Lauro, que às vezes a gente aqui como professor, a gente está trabalhando, né? Então não dá para passar essa experiência de vida para os meninos muitas vezes, né? Uhum. Mas assim, eu tenho certeza que os meninos conhecendo mais um pouco da sua história através desse podcast, se tornando mais próximos de você, e eu tenho certeza que você vai ser um grande exemplo para todos nós. Já é um grande exemplo, né? E se torna ainda um exemplo palpável agora, né? Você tem que buscar os referenciais. Referenciais, com certeza. Eu agradeço o excelente projeto de vocês, do Grêmio, do professor Marcos, da disciplina, e vocês estão de parabéns de fazer essa aproximação de algumas referências daqui da escola com os estudantes da escola. Tá? Muito legal. Então, pessoal, até mais. Muito obrigado. Deixa o like aí, né, Luiz Felipe? Se inscreve no canal, tá bom? Então, muito obrigado. Até mais, pessoal.